Olá, quintos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falaremos sobre os tempos e modos verbais, que se encontra na ficha. A ficha vai ficar com vocês, pois ela só tem conteúdo, tá? É um material de apoio para que vocês possam estar aí estudando em casa. Então, pegue aí e acompanhe comigo. Então, os verbos eles flexionam, ou seja, eles mudam de acordo com o tempo e modo, tá? Existem três modos verbais que são aplicados no contexto, em contextos diferentes, que são indicativo, subjuntivo e temos o imperativo, tá? Enquanto relacionado a tempo verbal, temos o passado, presente e futuro. Então, o modo indicativo, ele expressa uma certeza, geralmente é a ação do agora, do momento. Ocorre ou ocorrerá, portanto, os verbos do modo indicativo que vão exprimir possibilidades reais e ação de reais de ação ocorrer condição. É o único tempo do modo indicativo que não expressa certeza. No caso, o no caso, é o presente de indicativo, tá? O presente de indicativo, então, ele expressa uma ação do agora. Às vezes, ele pode também estar relacionado a uma ação que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu digo hoje à tarde vou ao parque. Então, se eu estou dizendo isso, a ação ainda vai acontecer, não é um futuro tão distante. Tá? Então, essa é a formação do tempo presente do modo indicativo, tá? No caso, temos aqui o verbo brincar, correr e partir. Então, eu brinco, eu corro, eu parto, uma ação, né? Relacionada à primeira pessoa, ou seja, uma ação que eu, no caso, a pessoa mesmo, está expressando ela. Tu é segunda pessoa, no caso ele pode ser substituído pelo pronome tratamento você. Então, tu brincas, tu corres e tu partes. Ele ou ela relacionado a um terceiro, brinca, corre ou parte. Nós é quando a ação é referente a, por exemplo, a mim, né, e aos meus amigos. Então, nós brincamos, corremos, partimos. Vós é relacionado, hoje em dia ele foi substituído pelo pronome tratamento, né? O pronome de uma maneira mais formal, porém, todos utilizamos, que é o pronome vocês, tá? O que acontece? O vós, ele caiu em desuso. Hoje em dia, no nosso vocabulário, não utilizamos. Porém, é importante saber a formação dele para, no caso de leitura de textos mais antigos, pois antigamente utilizava-se o vós, tá? Eles e elas, a terceiros, né, o plural, brincam, correm e partem, ok? Então, o presente indica algo que acontece no momento da fala. Hábitos e verdades universais. Então, ó, eu brinco, se eu falo eu brinco todas as manhãs no parque, é um hábito, tá? Então, a ação tá acontecendo no momento que eu tô falando, tá? O pretérito é passado, pretérito perfeito, tá? Ele indica ações iniciadas e concluídas ao momento anterior, ou seja, uma ação que já aconteceu e a ação ficou lá no passado. Então, quando eu falo ontem eu brinquei no parque, já aconteceu, tá? A ação já ocorreu, hoje pode ser que eu faça outra coisa. Então, a formação dele é esta: eu brinquei, eu corri, eu parti. Tu brincaste, tu correste, tu partiste. Ele ou ela brincou,
Ele ou ela correu, ele ou ela partiu. Nós brincamos, nós corremos e nós partimos. Vós brincastes, vós correstes e vós partistes. Eles ou elas brincaram, correram e partiram. Temos agora o pretérito imperfeito. Ele serve para indicar algo que acontecia no momento anterior da fala, ou seja, algo que já também ficou lá no passado, mas que deixou de acontecer, tá? Também não tem relação. Ou ele também está relacionado a hábitos passados, ou seja, quando eu digo na minha infância, eu brincava todos os dias no parque. Ou seja, era um hábito, era algo que eu fazia com frequência, porém lá no passado, quando eu era criança, anos atrás, tá? Então, eu brincava, eu corria, eu partia, essa é a formação dele no imperfeito. Tu brincavas, tu corrias e tu partias. Ele ou ela brincava, ele ou ela corria, ele ou ela partia. Nós brincávamos, nós corríamos e nós partíamos. Vós brincáveis, vós corríeis, vós partíeis. Eles ou elas brincavam, corriam e partiam. Só para vocês perceberem que cada tempo e modo verbal tem uma terminação diferente. Então, eu vou destacar para vocês aqui, ó, a do imperfeito. Lembram que na aula anterior de verbo vocês viram que essa parte aqui do verbo é chamada de raiz e essa parte aqui é chamada de desinência, o final do verbo. Nesse caso aqui, cada tempo e modo tem uma desinência, ou seja, tem um final, uma terminação diferente. Se o verbo ele é regular, ou seja, ele não sofre alteração nenhuma, como é no caso do verbo brincar, do verbo correr ou do verbo partir, a raiz dele, ó, se mantém a mesma. E o que vai mudar é só a terminação, vai se adequar de acordo com o tempo ou o modo ao qual esse verbo está sendo trabalhado. Ok? Tá vendo que o verbo brincar pode acontecer em um tempo ou modo, o verbo sofreu uma alteração, como no caso do verbo brincar no passado. Aconteceu isso, ele já é considerado no pretérito perfeito, ou seja, no passado aqui, ó, ele é chamado de irregular, tá? O pretérito mais que perfeito é uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Ele não é muito utilizado no português, tá? Então, essa é a formação do mais que perfeito. Temos o futuro do pretérito, tá? Uma ação que poderia acontecer, mas que depende de uma condição. Ela só acontece mediante a uma condição. Por exemplo, eu brincaria na rua se não estivesse chovendo. Ou seja, a condição de eu brincar na rua é se parar de chover. Então, essa é a terminação. No futuro do pretérito, a terminação é a mesma para todos eles, ó. Lembrando que o verbo, na primeira conjugação, isso aqui é chamado de primeira conjugação, é o verbo terminado em ar. Esse é chamado de segunda, que é o verbo terminado em er. Vou tentar desenhar um 2 aqui. E esse é terceira, os verbos terminados em ir. Geralmente, os da segunda e os da terceira, a terminação acaba sendo a mesma. Os da primeira, dependendo do tempo e do modo que é trabalhado, muda um pouquinho. O futuro do presente indica uma ação que vai acontecer, ainda vai acontecer. Então, brincarei, brincarás, essa é a formação dele.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram. Vou deixar aí uma tarefinha para vocês, não deixei anotada no slide, mas só para vocês fixarem melhor. Lembra que na aula retrasada eu pedi para que vocês anotassem os verbos encontrados no texto da aula de português. Vocês vão pegar esses verbos e dividir eles em tempo e modo, tá? Então vocês vão pegar, vocês fizeram a lista e vão separá-los em tempo e modo, ok? Fechou? E aí eu vou estar verificando hoje. Palavra-chave é modo, tá? Então é isso. Beijos e até a próxima aula.